Então, olha, o que é que eu trago aqui para vos mostrar? Olha, vou começar aqui por uma coisa que a maior parte das pessoas às vezes opta por comprar. Ouço muito, eu como a manteiga matinal, a margarina matinal, a BCL, com o colesterol, com coisas assim. Se vocês forem ler os ingredientes que está lá, é assim, primeira coisa que vocês devem excluir, se ainda consomem margarina, ok? Excluam da vossa alimentação, ok? Optem por uma fonte de gordura, que é, neste caso eu tenho, não querendo fazer publicidade, mas tenho aqui uma manteiga mesmo, e se nós formos ler os ingredientes da manteiga, vocês não conseguem ver, mas o que é que a manteiga deve ter? O que é que esta manteiga tem? Natas pasteurizadas e sal. Mais nada. Uma manteiga não deve ter mais nada. Vocês devem se preocupar aqui com os ingredientes, sempre. E por norma, a nível dos ingredientes, quando vocês começam a ver uma lista enorme de ingredientes, há produtos que têm uma quantidade assim enorme de ingredientes. Fujam. Quanto menos ingredientes tiver, melhor, ok? E depois, é assim, nós começamos a ler os ingredientes, aquilo que aparece em primeiro lugar é aquilo que tem mais quantidade, ok? Neste caso aqui, diz aqui, nata pasteurizada e sal 1,3%, ou seja, esta manteiga que eu tenho aqui é composta por nata e sal, mais nada, ok? Para quem consome manteiga, para quem gosta do sabor a manteiga, é sempre bom vocês optarem por uma manteiga assim que só tenha estes ingredientes. Nada de matinal, nada de BCL, nada dessas margarinas que existem por aí. Eu, por norma, eu não gosto do sabor da manteiga. Habituei-me a não consumir manteiga. Há quem utiliza manteiga para fazer cozinhados. É uma fonte de gordura que vocês podem utilizar. É uma boa fonte de gordura. A manteiga, o azeite, o óleo de coco. Mas eu, por norma, não utilizo. E manteiga, não consigo comer manteiga. E para cozinhar também não utilizo manteiga. Mas tenho aqui manteiga porque os meus filhos consomem manteiga. E então eu tento comprar também para eles o melhor possível, ok? Então isto é um exemplo que eu tenho aqui para vocês, que é a manteiga. Outra coisa que eu trouxe aqui, por acaso, trouxe aqui um iogurte que muitos... Não liguem às marcas, isto a marca não interessa, ok? Não estou aqui a fazer publicidade a marca nenhuma. Tenho aqui um iogurte de aroma. Muitos de vocês me perguntam se podem consumir iogurtes de aroma. Eu vou-vos ler aqui os ingredientes que ele tem. Este iogurte de morango, o que é que tem? Logo, primeiro ingrediente, leite pasteurizado, parcialmente desnatado. Depois tem açúcar, polpa de morango, a partir do concentrado, amido modificado de milho, mais açúcar. Tinha açúcar antes e aqui tem mais amido modificado também açúcar. Aromas, concentrados de cenoura negra, fermentos lácteos e conservantes. Pode conter vestígios de glúten. Vocês estão a ver aqui a quantidade de ingredientes que este iogurte tem. Sabor a morango, ok? Para além de ter 2 vezes açúcar na sua composição, ok? E tem aqui um açúcar disfarçado, porque o amido modificado de milho é açúcar. Tem uma série de outros concentrados e aromas e conservantes. E agora, temos aqui um iogurte, onde nós só temos o quê? Leite desnatado, pasteurizado e fermentos lácteos. Mais nada. Estão a ver aqui um iogurte, neste caso um Sekir, ok? Este aqui é uma boa opção, ok? Porque só tem leite pasteurizado e fermentos lácteos na sua composição dos ingredientes. Este aqui já não recomendo muito porque vai ter uma série de conservantes, vai ter açúcar e é sempre melhor. Eu opto sempre por usar o iogurte natural, para quem gosta de iogurte, e depois utilizar ou uma fruta, ok? Para colocar o aroma que quiser. Não é necessário consumir aqueles que são aromatizados. Usam um iogurte natural, depois adiciona uma fruta ou uma polpa de fruta. Um doce de fruta, por acaso, trouxe-vos este aqui, em que ele também, os únicos ingredientes que ele tem é fruta.
e não tem adição de açúcar algum. O açúcar que ele tem é só aquele que vem naturalmente das frutas. Ele vai ter açúcar, sim, porque a fruta tem açúcar, mas é uma fruta, é uma fonte de açúcar que é natural, ok? Uma boa opção é utilizar o skyr, por exemplo, e o doce, uma opção, ou então, mesmo com a fruta e um bocadinho de canela, fica divinal, ok? Vocês estão a ver aqui as diferenças entre os ingredientes. Aquilo que vocês têm que ler é os ingredientes. Olha, outra coisa que eu trago aqui e que muitas de vocês consomem, mas que na realidade isto não é um alimento. Tenho aqui uma gelatina, ok? Muitas me perguntam se gelatina pode entrar, é um alimento que pode entrar na dieta, na alimentação, mas é assim, gelatina não é nenhum alimento, ok? Gelatina é uma quantidade de conservantes que aqui está. Isto de alimento não é nada. Por exemplo, temos aqui uma gelatina que é o chamado saudável, ok? Não tem açúcares, 0% de açúcares. Neste caso aqui temos esta gelatina aqui, 0% de açúcares, dizem eles. Mas vamos lá ler aqui os ingredientes. O que é que nós temos aqui? Temos gelatina, depois temos edulcorantes, onde temos maltitol, aspartame, acesulfame K, ok, ou seja, aqui já está a adição de açúcar, regulador de acidez, aroma, vitamina, sal, extrato de cártamo, ok? Assim, onde é que está aqui alimentos? Vocês conhecem estes alimentos? Isto vem da terra, isto vem da vaca, vem do peixe, vem de algum sítio. Isto não é um alimento. E outra coisa, sempre que vocês tiverem uma lista de ingredientes que vocês não conhecem, não sabem o que é, também excluam. Nós temos que saber aquilo que nós estamos a comprar. Temos que conhecer os ingredientes. E se há aqui coisas que eu não sei o que é isto, extrato de cártamo, regulador de acidez, regulador de acidez, há aqui algumas coisas que, assim, não é comida. Então, é assim, gelatina, há quem utiliza gelatina como forma de tentar enganar a falta de doce, aquela vontade de comer algum doce, mas é assim, eu também já fiz isso, mas hoje em dia não consumo, por norma, gelatina. Já houve uma altura em que eu fazia até várias receitas com gelatina, mas é assim, para quem sente a falta de doce, quando vocês deixarem de comer a comida tão doce, quando vocês deixarem de comer os doces, vocês vão ver que não vão sentir a falta, ok? Todas as minhas alunas me dizem que já não sentem falta de comer os doces que sentiam antes, não é? Que ao deixarem de ingerir, foram deixando de ter vontade, ok? E é isso que vocês têm que fazer. Não é tentar encontrar substitutos. Podemos sim ir consumir de vez em quando, ir buscar ali o açúcar, não é? Aquele sabor doce, por exemplo, às frutas, é uma boa opção. Mas temos que educar o nosso paladar, que ele é educável, não é? Quanto menos nós consumirmos, menos vontade vamos ter de o consumir. Por isso, em relação ao doce, tentem não arranjar substitutos. Vão fazendo uma substituição gradual, se estão habituadas a comer sempre doces. Há quem coma sobremesas, por exemplo, a todas as refeições. Almoço, jantar, comem sempre uma sobremesa. Assim, vão gradualmente cortando, comendo menos. Não queiram, de um dia para a noite, estavam habituados a comer sobremesa de manhã, hora de almoço e ao jantar. Uma noite decidem assim, não vou comer mais doces. E nunca mais comem sobremesa a seguir à refeição. Ao final de 3 ou 4 dias, vão deixar de conseguir manter isso. Então, depende de pessoas para pessoas. Há aquelas pessoas que funcionam, sim, de uma forma radical, mas isso é fundamental que exista aí um autoconhecimento. É fundamental que vocês se conheçam. Mas é preferível irem deixando gradualmente, se comiam almoço e jantar, na primeira semana, comam só a uma das refeições, por exemplo. Vão tentando diminuir a quantidade de açúcar que vocês vão ingerindo. Outra coisa é a polpa de tomate. Eu, por norma, faço
a minha polpa de tomate tenho sempre congelada. Mas também tenho esta aqui em casa, para o caso de algum dia eu precisar e não ter feito, ok? E o que é que nós temos aqui neste tomate? Tomate 100%. Vocês conseguem ver aqui? Tomate 100%. Que é aquilo que devemos ter se queremos uma polpa de tomate. Então devemos encontrar um tomate que seja uma polpa de tomate que seja só tomate, ok? Este, por exemplo, não quero fazer publicidade, mas é da Goloso, ok? É só tomate, é uma boa opção para ter em casa, mas é sempre melhor se fizermos em casa, ainda mais agora no verão, que é a altura dos tomates. Eles agora são bem docinhos, existe bastantes. Podem fazer e congelar, e tem depois também já feito para várias opções, ok? Então isto é outra opção. Vocês podem ver aqui, só temos um ingrediente que é aquilo que interessa: tomate, mais nada. Outra coisa que eu tenho aqui também, queijo. Vocês também me perguntam muito se eu posso comer queijo. Tenho aqui este queijo, este parmigiano, ok? Em que os ingredientes é o quê? Ora bem, ele tem 24 meses de cura, ou seja, o queijo, quanto mais seco ele for, menos lactose vai ter, ok? E principalmente quem é intolerante à lactose. Há muitas pessoas que são intolerantes à lactose e conseguem comer um bocadinho de queijo seco, ok? Porque ele, quanto mais seco estiver, menos lactose vai ter, ok? E este aqui, o que é que nós temos aqui? Leite, sal e coalho, ok? Não sei se vocês conseguem ler, mas é aquilo que um queijo deve ter, mais nada. Tenham atenção que muitos dos queijos aparece lá fécula de batata, açúcar, entre outras coisas, ok? Principalmente nos queijos ralados existe muito isso, por isso sempre aqui, ok? Ingredientes. Outra coisa, tenho aqui o bacon. Bacon onde? Ingredientes, o que é que nós temos aqui? Carne entremeada, selecionada, de suíno, sal, água, vinho e conservantes. É assim, tem os conservantes, mas não tem açúcar. E o que acontece muito, quer seja com o bacon, quer seja com o presunto, a maior parte do presunto tem açúcar, ok? O que é que um presunto deve ter? Onde é que está aqui os ingredientes dele? Carne de porco e sal marinho, não é? Olhem aqui. Conseguem ver? Carne de porco e sal marinho. Ok? É aquilo que, antigamente, como é que os nossos avós, pelo menos a minha avó, os meus avós, como é que eles faziam antes o presunto? Matavam o porco e conservavam no sal, com mais nada. Não é? Hoje em dia, a maior parte, se lerem, tem açúcar. É logo, carne de porco, açúcar. Esta também é uma opção. Outra coisa que eu trouxe aqui também, e também é uma alternativa, só para vocês, não sei se conhecem, se não, em relação a alimentos industrializados, o que existe agora muito em relação para aquelas pessoas que dizem que não conseguem não comer massas. Não consigo deixar de comer massas, adoro comer massas, não consigo viver sem massas. É assim, nós na realidade, vocês conseguem, nós conseguimos viver sem elas, ok? Mas, para aquelas pessoas que sentem mais vontade de comer massa, existe hoje em dia as massas alternativas, ok? Eu passo bem sem massa, não... Até tenho aqui, mas raramente faço, ok? Mas, por exemplo, isto é uma massa que é feita de grão de bico, ok? Tenho aqui uma massa que é feita de grão de bico. E o que é que ela tem? Ingrediente: farinha de grão de bico, mais nada, ok? Tenho aqui uma de grão de bico, que é uma opção, ok? E hoje em dia no supermercado já existem várias opções que vocês podem optar por ter em casa. E também tenho esta aqui de amarante, teff e quinoa, ok? Também no supermercado, no continente, vocês encontram. Se formos ler aqui os ingredientes, o que é que tem? Farinha de milho, farinha de arroz, farinha de amaranto, farinha de teff e farinha de quinoa,
mais nada. Ok? Isto é aquilo que vocês se devem preocupar com os ingredientes. É a lista dos ingredientes e não as tabelas nutricionais.